Estamos de volta com a nossa conversa política hoje com o vereador Pedro Paulo, do PT, que é um dos integrantes da CPI da Câmara Municipal de Curitiba, que investiga denúncias contra o presidente da própria Câmara, João Cláudio Derosso. E eu tenho a companhia do jornalista Chico Marés, da Gazeta do Povo, jornalista de política, que cobre Câmara aí diariamente, está bem a par do andamento da CPI. Chico, eu queria que você começasse perguntando para o vereador sobre o andamento que vocês têm acompanhado também muito a fundo. Aí já houve vários depoimentos. E assim, até o momento já teve quase um mês, não, mais de um mês de CPI, né? E o que realmente aconteceu, né? Foram apenas 2 depoimentos, né? Da direção administrativa da casa e da direção financeira da casa e da comissão de licitação, né? O senhor acha que vai ser possível cumprir o prazo de 90 dias que foi estipulado no início dos trabalhos? Olha, pelo andar da carruagem, eu diria que não. Até porque nós tivemos já um depoimento que não aconteceu. Nós tivemos lá um momento de depoimentos que foram, inclusive, nós conseguimos na justiça a garantia de que eles fossem abertos, perdemos 2 semanas aí, ou 1 semana. Tivemos também um depoimento que não aconteceu em razão de enfermidade, de não localização, né, ou de não disponibilidade de um deles. Então, acho que é possível que a gente peça a prorrogação. Né? Vamos relembrar esse caso dos depoimentos das 2 semanas perdidas, quase 2 semanas perdidas. A comissão de licitação é formada por 3 funcionários, 4 funcionários da própria Câmara, que teriam sido os responsáveis por analisar toda a legalidade do processo em que essas 2 agências de publicidade foram contratadas. Eles estiveram na Câmara para depor e o depoimento seria aberto. Exatamente, porque o regulamento da CPI determina que apenas em casos especiais, solicitados pelos depoentes, né, com uma razão concreta, seriam reuniões fechadas. Não foi o caso, foi apresentado no momento da reunião esse pedido para que a reunião fosse fechada. Os próprios funcionários pediram? Os próprios funcionários. Qual era a alegação? Preservar a imagem, né? Eles se sentiriam prejudicados em função da veiculação da imagem, né? Solicitaram isso, nós não aceitamos. E esse depoimento aconteceu, alguns vereadores aceitaram, esse depoimento foi feito de forma a portas fechadas e na semana seguinte nós conseguimos na Justiça uma liminar garantindo que esse depoimento fosse Mas antes refeito. disso foi preciso que o senhor e o vereador Paulo Salamuni, que é o outro vereador de oposição, declaradamente de oposição ali dentro da CPI, saíssem do local, né? Exatamente. Vocês se recusaram a acompanhar esses depoimentos, não foi isso? Até para manter, porque nós achávamos que era um precedente perigoso, né? Porque a partir dali todos os demais depoimentos poderiam ter solicitação de que fossem a portas fechadas, né? A Justiça reconheceu isso, nos deu em liminar a garantia de que esse depoimento seria aberto, que acabou se realizando depois, e eu acho que não teve prejuízo nenhum à imagem daqueles servidores. A decisão da Justiça foi anular aquele depoimento a portas fechadas, refazer todo o aberto depoimento para o público, para a imprensa, que foi o que aconteceu. O Chico acompanhou esse depoimento, né, Chico? Eu estava lá, e até uma questão que eu queria fazer, se há algum fato pro primeiro depoimento que não chegou a ser citado no segundo, se houve alguma discordância entre esses 2 depoimentos especialmente talvez alguma coisa que tenha sido omitida no segundo? Olha, eu ainda avalio que é muito cedo e as informações são muito verdes ainda, né? Então, ainda não foi feito esse confronto dos depoimentos? Uma cariação com os documentos, uma comparação com os documentos. Nós já tivemos o reconhecimento de que houve um erro. Houveram erros formais no processo licitatório. O edital de licitação, ele determina o prazo de 12 meses, aliás, 24 meses de contrato. Mas o rascunho, esqueci a expressão agora, aquilo que é publicado, aquilo que é publicado na imprensa, não é todo edital, que tem que ser veiculado para divulgar a licitação, fala em 12 meses. Então, já era uma informação diferente. Já tem um erro. O edital fala em 24 e aquilo que foi divulgado fala em 12. Então, esse é um erro formal. E as empresas foram contratadas por 24 ou por 12? Por 24 meses. Por 24 meses. Então, nós perguntamos se isso não era um erro, né, uma falha, né, E o que disseram esses funcionários em relação a Cláudia Queiroz Guedes, que era, naquele momento, funcionária da casa, participar da licitação? Porque eu suponho que se eles são convocados como funcionários para fazer parte de uma comissão de licitação, o mínimo que eles deveriam ter feito antes
era ler a lei das licitações para saber que funcionários não poderiam participar. O que alegaram é que não conheciam a Cláudia Guedes até aquele momento como funcionária. Mas então não fizeram um cruzamento de nomes lá dos possíveis candidatos a... Inclusive alegando que a legislação não exige, né, dela, não exigia até aquele momento dela um documento onde ela assumisse essa responsabilidade, né? E aí foi essa a explicação que nos deram. Nós queremos comparar esse depoimento com a própria O presidente Cláudia. Derosso ainda não falou na CPI, suponho que em algum momento talvez seja ouvido, mas já falou ao Conselho de Ética e ele falou especificamente sobre essa questão, dizendo que nem ele sabia que ela era funcionária, né? Exatamente. Então, são dúvidas, né, e informações que são difíceis de você aceitar, né, como... Se existe uma funcionária comissionada que presta trabalho na Câmara, serviço na Câmara, e disputa um processo licitatório, é difícil você aceitar que os responsáveis pela licitação, que são funcionários, não a conhecem, né? Mas foi essa a alegação oficial. Nós queremos comparar com o depoimento da própria Cláudia Guedes. Tem uma questão dos aditivos também, né, Chico? Que a imprensa ficou bastante em cima disso. O que aconteceu, né, que foi que os aditivos foram realizados com ele já sabendo, ele já admitiu que já tinha um relacionamento com a Cláudia quando foram feitos os aditivos. Que é aquela prorrogação de contrato, né? Exatamente. Assim, como o senhor enxerga essa questão e tal? Eu acho que se não houve um erro intencional no início do processo, na contratação, por desconhecimento, houve um erro posterior, né, porque já se sabia, já se conhecia, já tinha um relacionamento e mesmo assim se prorrogou o contrato. Eu acho também, Chico, que essa discussão na Câmara remete a um debate mais geral, que é até a competência da Câmara Federal. A nossa lei de licitações, ela é frágil. Ela permite, inclusive, que os processos não sejam completamente transparentes, não garante isso. Que sejam totalmente transparentes, que o preço seja o melhor, que a técnica seja melhor, mas é uma competência da legislação federal. E nós aqui temos uma lei orgânica que conflita com a lei federal em alguns pontos. Que está, inclusive, sendo reformulada, né? Exatamente, revista. Que virou uma novela, porque desde 2007 nós criamos várias comissões, algumas comissões que fizeram um trabalho e tudo isso não veio à pauta, né, de debate, quer dizer, não se alterou nada. Uma lei municipal que conflita com pontos de uma legislação federal, quer dizer, é impossível aceitar. Vereador, e o depoimento do diretor financeiro, que foi o segundo depoimento, ouviram aqueles funcionários da comissão de licitação, depois a CPI chamou o diretor financeiro para prestar esclarecimentos, né? Ele nos explicou, trouxe de novidade? Ele nos explicou como é que fazia o pagamento, né? Também não ficaram claras algumas coisas, como é que efetivamente ele, como diretor financeiro, fazia o pagamento às agências. Ele disse que repassava uma lista de pagamentos que aquelas empresas contraíam, né, com jornais de bairro, outros veículos de comunicação, e esse pagamento acontecia dessa forma, né? Então, nos explicou como é que era o processo, né? Negou que era o gestor do contrato, não era ele o gestor, ele apenas pagava. Ele disse que o responsável pela execução do projeto era o presidente da casa, né? O próprio João Cláudio Derosso. Exatamente. Isso foi repetido também pelo Washington da Comissão Especial de Licitação. Quer dizer, está de novo caindo sobre o presidente a responsabilidade pelo gerenciamento dos contratos de publicidade. Pela execução daquele contrato. Pela execução. Né? Então, e o Washington, sobre a imagem dele, acho que é importante destacar isso. O Rellindo fez um depoimento aberto. O Rellindo é o diretor financeiro. Diretor financeiro, sem algum problema, sem nada que diminuísse ou não levantou nenhum questionamento, nenhum pedido para que fosse sigiloso. Exatamente. A imagem dele foi respeitado, a imprensa, inclusive, entendeu isso. E de forma que o depoimento aberto do Washington também acho que, inclusive, é positivo que ele, como servidor responsável por um processo dessa envergadura, se apresente e explique, né? Todo o processo como foi e era uma responsabilidade dele. Né? Chico, quer fazer mais alguma pergunta? Não, queria fazer uma pergunta também sobre o futuro, né, da Câmara depois desse caso. Assim, como o senhor enxerga? O senhor acha que vai haver alguma mudança? Esse caso traz à tona a necessidade de muitas mudanças na instituição. O senhor acha que elas vão acontecer, que vão haver mudanças reais institucionais dentro da Câmara nesse... Olha, eu volto àquela primeira questão que eu já coloquei aqui. Isso depende muito da pressão popular, da mobilização das pessoas, e no ano que vem depende do voto, porque as pessoas os eleitores vão escolher novamente os seus representantes. Então, acho que combinar nesse processo uma investigação plena, né, que se cheguem a provas concretas, e que um encaminhamento concreto seja a alteração da lei orgânica, ainda nesta gestão.
né? E nós podemos fazer isso até o primeiro semestre do ano que vem. Né? É possível, né? Basta que a gente consiga fazer um trabalho eficiente, e é o que nós queremos fazer enquanto Comissão Parlamentar de Inquérito, e que a sociedade continue acompanhando. Né? Da forma como está acontecendo hoje. Já houve hoje. algumas manifestações, né? Naquele dia mesmo do primeiro depoimento que acabou sendo sigiloso, havia aquela manifestação, foi a maior que teve até agora, dos estudantes que invadiram inclusive a área de estacionamento ali, queriam acompanhar, acabou subindo uma comissão de estudantes para acompanhar os depoimentos e no fim ninguém pôde acompanhar nada, né? Foi fechado. Mas eu acho que demonstrou de uma certa forma, e não pela quantidade de pessoas, porque haviam poucas pessoas, há quem diga isso, mas pelo simbolismo que aqueles estudantes representaram, a indignação da sociedade, que sabendo que existem irregularidades, exige que a Câmara cumpra o seu papel investigando, doa quem doer, todo esse processo. Né? E é isso que nós pretendemos. Acho que o saldo tem que ser esse, de investigação, de encaminhamento da CPI, de encaminhamento num relatório para o Ministério Público e alterações na lei orgânica no regimento interno da Casa. Inclusive, o regimento interno hoje está sendo também um motivo de procrastinação da discussão, inclusive do Conselho de Ética, porque ele não determina prazos para o final de um relatório, para a apresentação de um relatório. Né? Então, isso depende muito do Conselho de Ética. Nós precisamos alterar o regimento interno para garantir que os processos de investigação, quando acontecerem, sejam eficientes e tenham um prazo determinado para finalizarem. O senhor falou muito da questão da pressão popular, né? E, assim, e para o senhor como vereador, assim, sair na rua, ir na padaria, ir no posto de gasolina, assim, existe uma reação da população em relação ao caso de Erosso? Eles vêm falar com o senhor cobrar sobre a CPI, sobre... Existe. O eleitor está acompanhando, né? Membro ou não membro da CPI, mas vereador de Curitiba está sendo cobrado hoje. E diria para você que mais, não é só em Curitiba, não, fora. Porque a denúncia e o processo tomou uma monta, né, e as pessoas estão cobrando, sim, um posicionamento. Né? Não é possível fazer, e nós falamos isso desde o início, um julgamento sumário, uma pré-condenação. Nós não queremos fazer isso, até porque não é correto. Né? E o que nós vemos em outros níveis, inclusive agora no nível federal, uma condenação sem antes uma investigação, onde os denunciados ou as testemunhas venham, onde a gente possa coletar provas e, ao final, procurar encontrar a verdade. Mas vão investigar. Mas nós vamos fazer isso e estou sendo bastante cobrado, né, para manter essa postura firme, não apenas minha, mas que a Comissão Parlamentar de Inquérito tenha uma postura firme de investigação. Vereador, infelizmente nosso tempo acabou, agradeço sua presença, Chico Marés, muito obrigado. Eu só queria relembrar que o presidente da CPI da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Emerson Prado, do PSDB, foi convidado para participar desse programa, confirmou presença e acabou não comparecendo, infelizmente. Se você gostou da discussão, acesse o nosso site, otv.tv.br, o conteúdo vai estar lá, assista e indique para os amigos. Até a próxima Conversa Política.